Meus amigos, muito bom dia, muito bom ano de 2024. O tema nessa oportunidade é exatamente relacionado ao tempo que começa, que recomeça em 2024. E nós utilizamos o seguinte título, e vocês vão entender por quê, um pouquinho mais à frente, enquanto você ainda pode. Enquanto você ainda pode, nós estamos fazendo ou iremos fazer o quê em 2024? Como vocês podem estar vendo, e nós recomendamos que coloquem o celular na horizontal, porque iremos mostrar várias telas que irão nos ajudar na nossa exposição. Vocês estão vendo uma ampulheta, que é um relógio de tempo usado no passado, mas para marcar intervalos de tempo. E é uma areia que passa do bulbo superior para o bulbo inferior dentro de um certo tempo. A questão é que muitas vezes esse tempo é de repente. O tema que nós iremos ver, na realidade, nos veio de três destaques: de uma poesia, de uma pergunta e de um livro, em particular de um capítulo do livro, que exatamente tem o título de Enquanto Você Ainda Pode. Em primeiro ponto, é que poesia que esteja ligado a tempo, a esse momento que nós possamos estar vivendo em 2024. É a poesia do nosso amigo Vinícius de Moraes. O nosso Vinícius de Moraes tem um soneto chamado Soneto da Separação. Ele fez essa poesia quando estava indo para a Inglaterra a serviço. Naquela época, ele tinha como profissão não ser poeta, mas sim diplomata. Então, era o primeiro serviço dele dentro da diplomacia e ele se viu, de repente, não mais que de repente, né, distante dos seus familiares, dos seus amigos, da sua terra. E aí ele escreveu, de repente, não mais que de repente, do riso fez-se o pranto, da calma fez-se o vento. De repente, não mais que de repente, do amigo próximo fez-se distante, fez da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Então, num momento, num instante, num minuto, a vida muda. As coisas acontecem de alegre e muitas vezes de profunda tristeza. O tempo, na ampulheta, continua passando. Mas, de repente, não mais que de repente, algo muitas vezes ocorre que muda completamente o tempo para frente. É isso que o nosso amigo Vinícius de Moraes procurou destacar na sua poesia, que esse tempo nos impacta, não apenas pela continuidade dele, mas nos impacta pelos momentos, às vezes, de minutos, que mudam a nossa existência para o resto dos nossos tempos. Esse é o primeiro grande, digamos assim, alerta trazida por esta poesia. O segundo grande alerta relativo ao tempo é feita por uma pergunta. Uma pergunta feita para uma personagem histórica, que é o Galileu Galilei. O Galileu Galilei foi um grande estudioso, certo? Era professor de universidade ao tempo dele, em torno de 1600.
Com isso, ele marcou a história da humanidade, porque ele foi, publicamente, naquela época, a primeira pessoa que disse: olha, a Terra não é o centro do universo. O Sol é o centro do universo. A Terra gira em torno do Sol, não o inverso. Aquilo foi algo, certo? E que ia contra todos os mandamentos daquela época. Isso em torno de 1600. O nosso amigo Volta, Galileu Galilei, depois deu uma importância, 200 anos depois, ele deu uma importante contribuição para a nossa doutrina espírita, porque ele deu uma participação importante espiritual, através da mediunidade, para um dos livros básicos da doutrina espírita, que é a Gênese, que exatamente trata a questão dos astros, entre outros pontos. Então, quando ele estava encarnado ainda, como Galileu Galilei, um dos seus alunos chega para ele e faz a seguinte pergunta, que é o que está na tela de vocês. Quantos anos você tem? Observem que a pergunta ela tem uma sutileza que muitas vezes não se observa. Mas a resposta dele demonstra essa sutileza. Voltamos a perguntar a todos que estejam nos vendo e ouvindo, quantos anos você tem? 30, 40, 50, 70, 80, 90? Quantos anos você tem? Essa foi a pergunta, que está retratada no quadro que vocês estão vendo. A resposta dele para o discípulo. Eu devo ter entre 8 e 10 anos de idade. O rapaz disse, o senhor deve estar brincando. Não é possível. O senhor tem cabelos brancos, envelhecido, enrugado. O senhor deve ter entre 80 e 90 anos de idade. Ele vira-se para ele e diz, não, eu tenho os anos que me restam. Os que vivi, não os tenho mais. O que ele quis dizer com isso? Que ele não tinha 80, 90 anos, porque já os teve, mas tem ainda o que ele imagina que vai ter, que é 8, 9, 10 anos. Então ele procurou destacar que a pergunta foi: quantos anos você tem e não qual a sua idade? Quantos anos nós temos? 5, 6, 10, 15 anos? Quanto tempo ainda a ampulheta vai continuar caindo para todos nós? Então veja bem, o nosso amigo Vinícius de Moraes destacou no tempo a questão do minuto. O nosso amigo Galileu Galilei aqui destaca a questão da valorização do minuto que nós ainda vamos ter, dos minutos que nós vamos ter ainda para frente. Como é que nós estamos valorizando o tempo que ainda temos? E aí nós chegamos ao livro que nós nos referimos, que é do nosso amigo Jacques Góes, né, que tem o título de Conceitos de Vida. O nosso amigo, talvez muitos não o conheçam, foi um grande orador, escritor espírita, palestrante, certo? Era procurador do trabalho ao tempo dele, viveu em São Paulo durante décadas, retornou para sua cidade de origem, que era Aracaju, por razões familiares, e nos trouxe inúmeros livros. Ele veio a desencarnar ano passado, vítima da Covid, depois de ficar vários meses internado. E ele, num dos livros dele, exatamente nesse aí, que é o primeiro livro
no prefácio que tem o título, O que você está fazendo de sua vida? E aí ele discorre exatamente o título do nosso trabalho. Enquanto você ainda pode, faça o quê? Dentro dos minutos que passam, dentro dos anos que temos, enquanto você ainda pode, o que podemos fazer? Essa é a ideia do nosso trabalho de hoje, que volto, destaca a questão do minuto, do momento, destaca o tempo que ainda temos. Quantos anos você tem? Dentro desses anos, quantos minutos nós aproveitamos de forma adequada? E é isso que ele procura desenvolver, que é o que nós vamos fazer. E o primeiro ponto que ele destaca é: eu sempre digo, e nunca me cansarei de dizer, que após a bênção da vida, a bênção maior é a bênção do tempo. Portanto, enquanto você ainda pode, procure preservar a sua saúde, libertando-se da prisão de todos os vícios, para não chorar amanhã as lágrimas de todas as dores. Ou seja, ele destaca, primeiro ponto, dentro da valorização do minuto, nos tempos que ainda temos, a questão da libertação dos vícios que estejam diretamente ligados à nossa saúde. O problema é que muitas vezes nós não entendemos a amplitude desta afirmação. O que nós queremos dizer com isso? O que é um vício? O vício é um hábito. O que é um hábito? O hábito é a repetição contínua de um certo comportamento, de uma certa atitude. Quando essa repetição no tempo, ela é uma ação negativa, ela se transforma num hábito negativo, que é denominado de vício. Da mesma forma, quando eu tenho uma repetição positiva, eu tenho um hábito positivo, que nós denominamos de virtudes. Então, muitas vezes nós agimos repetidamente na nossa existência de uma forma negativa e não observamos que estamos tendo um hábito negativo e, portanto, um vício. E que isso impacta a nossa saúde. É que o anormal ficou normal. Parece estranho? Não é. O nosso amigo André Luiz, no primeiro livro dele, que foi O Nosso Lar, ele destaca exatamente a grande surpresa que ele teve quando desencarnou, que ele foi taxado de suicida. Mas, pô, eu morri numa mesa cirúrgica. E o mentor vira-se para ele e diz: você não percebia que muitas vezes você tinha o hábito de brigar, o hábito de discutir, e que isso captava vibrações negativas, e que essas vibrações negativas impactavam a sua saúde? Então, tal situação agravou em muito o estado físico em que ele estava. Ele nunca tinha percebido isso. Ele nunca tinha percebido que esse modo de viver dele era um hábito negativo. Portanto, um vício. O nosso amigo Caibar Schutel destaca exatamente, numa das mensagens dele recebidas pelo Chico, essa questão. Ele diz: olha, muitas vezes nós compreendemos perfeitamente que a pessoa que come demais, ela tem impacto na saúde. Ela fica obesa, ela fica diabética. Ou a pessoa que bebe demais, isso impacta o rim, o fígado. Ou a pessoa que muitas vezes tem
vícios de fumar, de tóxico, isso impacta o pulmão e todo o organismo. Claramente, se vê que esses vícios impactam a saúde. Mas não observamos, muitas vezes, que outros vícios, outros hábitos negativos impactam e muito a condição de saúde nossa. Os coléricos, que é exatamente a situação do André Luiz, os ciumentos, os ambiciosos, os preguiçosos. Então, são hábitos que muitas vezes nós temos a existência inteira e não percebemos que esses hábitos, que são vícios, pela repetição deles, nos estão tirando a saúde, tanto quanto os outros três. Muitas vezes nós poderíamos pensar, mas isso é uma posição atual, certo? Do Caibar, do André Luiz, da doutrina. Não é. O Cristo falou isso há 2.000 anos atrás. Está no Evangelho. O que contamina o homem não é o que entra na boca, a comida, o álcool, as drogas, mas o que sai da boca, que é a raiva, o ciúme, a ambição, os preguiçosos. É o que contamina o homem. Então, esta é a razão por trás da frase do nosso amigo jovem. Procuremos valorizar a saúde enquanto você ainda pode. Porque muitas vezes nós estamos exercitando vícios que nem percebemos, que nem nos damos conta. E, paulatinamente, nós estamos gastando os minutos. De repente, não mais que de repente, o tempo que tínhamos, encurtamos. A próxima diretiva do nosso amigo é negada ainda à questão da saúde. E vamos sempre finalizar com uma poesia do nosso amigo Casimiro, que ele diz: saúde é dever correto. Por divino cativeiro, cabeça desocupada, desajusta o corpo inteiro. Tomemos cuidado. De repente, não mais que de repente, mesmo tempo que não que temos, passamos a não tê-lo. Enquanto você ainda pode, realize a plástica na imagem da sua alma, porque a beleza do seu rosto, apesar de todos os esforços, a desgraça, o tempo, a morte, farão desaparecer um dia. Enquanto você ainda pode, realize a plástica na imagem da sua alma. O que ele quer dizer com isso? Na plástica, certo? Hoje nos preocupamos de fazer N plásticas, para aparecer lindos, maravilhosos nos Instagrams, nos celulares, no que seja. Mas o que é a imagem da alma? O que ele quer dizer com isso? Vamos utilizar uma frase de um grande pensador alemão, austríaco, prêmio Nobel da Paz, médico, em que ele dizia: os anos enrugam a pele, mas renunciar ao entusiasmo faz enrugar a alma. Ou seja, muitas vezes a pessoa luta por tornar exteriormente jovem, belo, lindo e maravilhoso, mas ela está enrugando o íntimo, o espírito. É isso que ele chama de fazer a plástica da alma. Esta plástica é que nós deveríamos nos preocupar, porque se não fizermos esta plástica íntima, nós vamos ter um envelhecimento externo e um envelhecimento interno.
vamos enrugar o nosso íntimo e a matéria vai enrugar o externo. Então, o que fazer? O que fazer é a renovação. Na realidade, o que o nosso amigo já estava destacando é, meu amigo, enquanto você ainda pode, procure se renovar interiormente, porque senão, certo, você vai envelhecer exteriormente e muitas vezes se tornar um velho interiormente. E, portanto, é preciso fazer uma plástica. Ou seja, é preciso fazer uma renovação permanente. Entendemos? Esta renovação é que é a plástica. Cada vez que nós consigamos fazer uma mudança para melhor na forma da nossa vivência, mudando, transformando, tirando os vícios, por exemplo, nós estaremos fazendo uma transformação, uma plástica no nosso espírito. Portanto, nos tornando mais belos e menos enrugados interiormente. Então, a renovação é um instrumento básico da nossa plástica espiritual. É por isso que o nosso amigo José Xavier nos diz, é que na terra esquecemos, na sombra de nosso trato, que além da morte encontramos o nosso próprio retrato. No trato que temos com os outros e conosco mesmo, vamos fazendo o nosso próprio retrato íntimo e não o externo. O externo enruga e o interno. Enquanto você ainda pode, devemos lutar contra os vícios, não os externos, mas os internos. Não aqueles que entram, mas aqueles que saem da gente. Para que nós consigamos fazer isso, é preciso fazer uma plástica na imagem, ou seja, uma renovação na forma de pensar, de agir e de, muitas vezes, falar. E, por último, enquanto você ainda pode, procure manter a esperança para enxergar a beleza de todas as coisas e ouvir a harmonia de todos os sons. Procure manter a esperança para enxergar a beleza de todas as cores e ouvir a harmonia de todos os sons. Todos nós, muitas vezes, enxergamos e ouvimos, mas enxergamos e ouvimos de forma diferente. Ele não diz manter a esperança é enxergar as cores e ouvir os sons. Ele diz manter a esperança para enxergar a beleza e a harmonia. Ou seja, é você ver as cores, os sons, os acontecimentos de uma forma positiva. É por isso que o nosso amigo Rubens Alves nos diz: o que é otimismo? Otimismo é quando está primavera do lado de fora e está primavera do lado de dentro. Agora, o que é esperança? A esperança é quando está inverno do lado de fora e você mantém a primavera do lado de dentro. Você vê, mesmo nas situações de inverno, o belo, o harmônico. Então, enquanto nós podemos, enquanto você ainda pode, mantenha a esperança. A esperança que sabe projetar a luz do sorriso na experiência da dor. Que sabe, muitas vezes, valorizar o minuto
o de repente, para que possamos ter, dentro do tempo que ainda temos, e realizar uma transformação, um embelezamento, uma plástica íntima. Precisamos manter esta esperança. Mas tem que ser uma esperança positiva, não uma esperança parada. Como diz o nosso amigo André Luiz, existe esperança vitoriosa e existe esperança ociosa. Esperança vitoriosa é aquela que não deixa de trabalhar, ou seja, de realizar, de se transformar, de melhorar. Esperança ociosa é aquela que fica parada, vendo o tempo passar. Esperança é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir, é levar adiante, é fazer diferente. O que parece muitas vezes ser apenas uma repetição. Mantenhamos a esperança enquanto você ainda pode. Esperança, esperar serenamente, não obstante a aflição. Deus é um pai que não dá pedras ao filho que lhe pede pão. A história não tem fim. Continua sempre que você responde sim, na sua imaginação, na sua alegria, na sua esperança. Cada vez que você sorri, você diz sim. Portanto, enquanto você ainda pode, vamos preservar a saúde, valorizar o trabalho, cultivar a amizade, manter a esperança, selecionar as palavras, realizar a plástica, a renovação, manter a alegria, a fé e estender as suas limitações, enquanto você ainda pode. Estenda as suas limitações, enxergue o infinito, vença as montanhas para conquistar a maior glória humana, a saúde do corpo e a pureza da alma, enquanto você ainda pode. Um grande abraço a todos. Nos vemos no futuro, 2024, que todos nós possamos aproveitar o de repente, não mais que de repente, o minuto, dentro dos anos que ainda temos, de tal forma que nós possamos valorizar a saúde da matéria e construirmos a saúde do espírito através da plástica, da renovação, mantendo-nos dentro de uma esperança na vida e em nós. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro.